Leonardo ajustou o nó da gravata italiana enquanto o elevador subia silenciosamente pelos 40 andares do edifício Milano. Era quase meia-noite de uma quinta-feira chuvosa, e ele retornava de mais uma reunião de negócios que havia se estendido além do necessário. Aos 42 anos, construíram um império imobiliário que lhe rendia cifras astronômicas mensalmente, mas que também lhe custará qualquer semelhança de vida pessoal. Sua rotina era mecânica. Acordar às 5 da manhã, academia particular no próprio edifício, escritório até tarde, e volta para casa sempre após as 11 da noite, quando a maioria dos vizinhos já dormia. Preferia assim. O silêncio do prédio de luxo lhe convinha perfeitamente, como um hotel caro onde não se precisava cumprimentar ninguém ou fingir interesse pelas pequenezas da vida alheia. Naquela noite, porém, algo diferente chamou sua atenção. Enquanto observava distraído seu reflexo no espelho polido do elevador, notou um pequeno papel branco colado discretamente no canto inferior direito. Era um bilhete manuscrito com caligrafia cuidadosa. Se você tem comida sobrando, deixe no armário da garagem G2, prateleira azul. Se precisa, leve. Sem perguntas. Leonardo franziu o senho, relendo a mensagem. Sua primeira reação foi de irritação. Certamente algum morador estava fazendo uso indevido das áreas comuns do prédio, transformando a garagem em depósito pessoal ou, pior ainda, em algum tipo de bazar improvisado que poderia atrair pessoas estranhas ao condomínio. Como síndico de facto, embora não oficialmente eleito, seu peso nas decisões era inegável devido às 6 unidades que possuía no edifício. Sentia-se responsável por investigar qualquer irregularidade que pudesse comprometer a segurança e o padrão do local. Na manhã seguinte, após uma noite de sono inquieto onde o bilhete permaneceu em seus pensamentos, Leonardo decidiu descer até a garagem G2 durante seu intervalo de almoço. Esperava encontrar uma bagunça, caixas empilhadas de forma desleixada, talvez até indícios de que alguém estava utilizando o espaço para guardar itens pessoais indevidos. O que viu, no entanto, o surpreendeu completamente. No canto da garagem, próximo aos boxes de despejo de lixo, havia um armário metálico simples, mas impecavelmente organizado. Etiquetas coloridas sem nomes identificavam diferentes categorias: alimentos não perecíveis, produtos de higiene, itens para bebê, material escolar, medicamentos básicos. Caixas plásticas transparentes continham produtos dispostos de forma ordenada e limpa, com datas de validade claramente visíveis. Um caderno espiral azul estava preso por um cordão a uma das prateleiras. Leonardo o folheou com curiosidade e crescente surpresa. As páginas continham apenas registros simples: datas, itens colocados, itens retirados, sempre sem nomes ou assinaturas. 1508, entrada: 2 pacotes de macarrão, 1 frasco de óleo, 3 latas de sardinha. Saída: 1 pacote de fralda G, 1 shampoo infantil. As anotações se repetiam dia após dia, semana após semana, revelando um fluxo constante e discreto de doações e retiradas. Tudo funcionava no mais completo anonimato, como se o próprio edifício respirasse solidariedade sem alarde ou fanfarra. A descoberta deixou Leonardo profundamente intrigado e, pela primeira vez em anos, genuinamente curioso sobre as vidas das pessoas que dividiam aquele espaço com ele. Nos dias seguintes, Leonardo começou a observar padrões que antes passavam despercebidos. Sempre discreto, chegou a alterar propositalmente seus horários para flagrar movimentações no térreo e na garagem. Descobriu que o executivo do 15º andar, um homem elegante que sempre cumprimentava educadamente no elevador, deixava sacolas com itens básicos toda segunda-feira pela manhã. A senhora idosa do 3º andar, proprietária de um poodle branco que ele sempre considerará irritantemente barulhento, contribuía com pacotes de ração para pets e produtos veterinários. Às quartas-feiras, invariavelmente, um envelope com vales transporte aparecia na prateleira destinada a transportes, sem remetente identificado. A precisão dessas rotinas revelava um sistema bem estabelecido e respeitado por todos os envolvidos. Durante uma conversa casual com seu Benedito, o porteiro noturno que trabalhava no edifício há mais de 15 anos, Leonardo obteve insights preciosos sobre a dinâmica que descobrira. Doutor Leonardo, disse o homem em tom baixo e respeitoso, às vezes a vida aperta para quem a gente nem imagina. Tem gente aqui que mora em apartamento de 2 milhões, mas está passando por umas dificuldades temporárias. Divorciou, perdeu o emprego,
Tem parente doente, essas coisas da vida. O armário ali ajuda sem expor ninguém. É coisa discreta, como tem que ser. Benedito explicou que conhecia a iniciativa há quase 2 anos, desde que uma moradora do 8º andar, uma professora recém-viúva, havia começado a organizar trocas solidárias após perceber que várias famílias no prédio passavam por dificuldades silenciosas. Leonardo também observou que Dona Marlene, a faxineira do turno matutino, discretamente repunha itens que estavam em falta, utilizando recursos próprios quando necessário. Descobriu que uma adolescente do 8º andar, filha de uma médica residente, deixava livros didáticos usados com bilhetinhos motivacionais colados nas capas. Força nos estudos. Você consegue. Ou este livro me ajudou muito na escola. Espero que ajude você também. Gradualmente, Leonardo percebeu que sua visão do edifício Milano como um hotel de luxo caro e impessoal estava completamente equivocada. Na verdade, ele abrigava uma comunidade vibrante que pulsava em silêncio, conectada por laços invisíveis de cuidado mútuo e solidariedade discreta. A revelação completa da rede solidária aconteceu numa noite de temporal em setembro. Uma tempestade incomum para a época do ano trouxe ventos de mais de 100 km/h e chuva torrencial que alagou boa parte da região central da cidade. O edifício Milano, apesar de sua construção robusta, não escapou das consequências. Um raio atingiu a subestação próxima, deixando todo o quarteirão sem energia elétrica por mais de 8 horas. O sistema de geração de emergência do prédio, dimensionado apenas para elevadores e iluminação básica de segurança, não dava conta de suprir as necessidades de todos os apartamentos simultaneamente. Pela primeira vez desde que se mudará para ali, Leonardo viu o saguão do térreo completamente ocupado por moradores. A organização espontânea que presenciou naquela noite mudou para sempre sua compreensão sobre comunidade e liderança. Sem qualquer coordenação oficial, os moradores se reuniram no térreo com lanternas, velas e celulares como fontes de luz. Doutora Carla Mendonça, cardiologista do 10º andar que ele conhecia apenas de vista, improvisou um atendimento para o Sr. Augusto, idoso do 6º andar que havia passado mal durante a queda de energia. Um homem que Leonardo descobriu ser chefe de cozinha em um restaurante renomado da cidade organizou uma cozinha coletiva usando o fogão a gás do espaço gourmet do térreo, preparando sopas com ingredientes que os moradores trouxeram de suas despensas pessoais. O armário da G2 se transformou no ponto central de apoio, com pessoas contribuindo e retirando itens de acordo com as necessidades emergenciais de cada família. Foi nesse contexto caótico mas solidário que Leonardo se viu, pela primeira vez em décadas, sem respostas prontas ou soluções que pudesse simplesmente delegar a terceiros. Acostumado a resolver problemas através de cheques e ordens para funcionários, encontrou-se genuinamente perdido sobre como contribuir de forma útil sem atrapalhar a dinâmica já estabelecida. Como posso ajudar? Perguntou a várias pessoas, uma frase que não saía de sua boca há anos. A resposta veio de quem ele sempre havia considerado invisível, Dona Conceição, a síndica interina, uma professora aposentada de 60 e poucos anos que havia assumido temporariamente o posto após a renúncia do síndico anterior por motivos pessoais. Aqui não tem herói, Dr. Leonardo, explicou Dona Conceição com a paciência de quem lidou a vida toda com pessoas tentando entender conceitos novos. Tem regra simples, respeito e discrição. Cada um contribui como pode, quando pode, e retira o que precisa, quando precisa. Não tem julgamento, não tem constrangimento, não tem nome em lista. Tem dignidade. Ela o guiou pelo térreo, apresentando aos moradores não como o milionário do 40º andar, mas simplesmente como o Leonardo, alguém que queria entender como as coisas funcionavam. Benedito, que se revelou uma das figuras centrais da rede de apoio, complementou. A gente não precisa de salvador, doutor. A gente precisa de continuidade. Que isso não pare quando a energia voltar ou quando as pessoas esquecerem que às vezes precisamos uns dos outros. Naquela noite, Leonardo permaneceu no térreo até o amanhecer, quando a energia foi finalmente restaurada. Participou das conversas, ajudou a organizar os suprimentos, e principalmente, observou e aprendeu. Viu como Dona Irene, viúva do 3º andar, conhecia a situação de todas as famílias com crianças pequenas e direcionava fraldas e medicamentos pediátricos para quem mais necessitava. Presenciou como o jovem Bruno, estudante de engenharia do 12º andar,
Improvisa soluções técnicas para pequenos problemas domésticos usando materiais disponíveis na portaria. Observou como a rede funcionava através de sinais sutis. Uma lista discreta na portaria indicando quem precisava de ajuda temporária. Um código de cores nas etiquetas do armário que indicava urgência sem expor identidades. Um sistema de apadrinhamento silencioso onde moradores em melhor situação financeira patrocinavam anonimamente famílias passando por dificuldades. Durante as semanas seguintes ao temporal, Leonardo passou por um processo de transformação pessoal que ele não experimentava desde a juventude, quando ainda sonhava em construir não apenas riqueza, mas também significado. Decidiu apoiar a rede solidária de forma estruturada, mas com uma consciência aguda de não tomar o protagonismo ou descaracterizar a essência comunitária que havia descoberto. Sua primeira iniciativa foi substituir o armário metálico simples por um móvel projetado especificamente para aquela função. Um armário com divisórias apropriadas para diferentes tipos de itens, sistema de ventilação para produtos perecíveis, fechadura com senha giratória que seria compartilhada na portaria apenas com quem solicitasse acesso, e um design discreto que se integrava naturalmente ao ambiente da garagem. A instalação do novo armário, no entanto, gerou resistência inesperada de alguns condôminos. Leonardo descobriu que nem todos os moradores aprovavam a existência da rede solidária. Um grupo liderado por Helena Vasquez, advogada do 20º andar, argumentava que a iniciativa poderia atrair pessoas estranhas ao edifício, comprometer a segurança, ou criar uma imagem inadequada para um prédio residencial de alto padrão. Não somos uma instituição de caridade, declarou em reunião extraordinária convocada para discutir o assunto. Existem organizações adequadas para esse tipo de atividade. Não podemos transformar nosso condomínio em centro de distribuição de alimentos. Outros moradores expressaram preocupações sobre possível mau uso do sistema, argumentando que a falta de controle rígido poderia levar a abusos ou desperdícios. Leonardo percebeu que enfrentava um desafio mais complexo do que havia inicialmente imaginado. Não se tratava apenas de questões logísticas ou financeiras, mas de diferentes visões sobre comunidade, responsabilidade social e a própria natureza da vida em condomínio. Junto com Dona Conceição, Benedito e outros apoiadores da Rede Solidária, desenvolveu uma estratégia de transparência e dados para responder às preocupações levantadas. Criaram relatórios mensais simples mostrando quantos kits haviam saído, quantos foram repostos, e resumos anônimos de casos atendidos pelo que começaram a chamar de plantão solidário. Moradores voluntários que se organizavam para atender necessidades emergenciais dentro do próprio edifício. Os relatórios revelaram números surpreendentes que mudaram a percepção de muitos céticos. Em 6 meses, a rede havia atendido 43 famílias diferentes, incluindo situações temporárias como perda de emprego, problemas de saúde, separações conjugais complicadas, e estudantes passando por dificuldades financeiras. Mais impressionante ainda, nenhum caso de abuso havia sido registrado, não houve qualquer problema de segurança relacionado à iniciativa, e o próprio sistema autorregulado havia se mostrado eficiente em evitar desperdícios através das anotações voluntárias no caderno de controle. Gradualmente, a desconfiança inicial cedeu lugar a um reconhecimento relutante, mas genuíno, dos benefícios que a rede solidária trazia para toda a comunidade. A mudança de atmosfera no edifício se tornou palpável. Leonardo notou que as pessoas passaram a se cumprimentar mais nos corredores e elevadores. Surgiu um grupo informal de moradores que se oferecia para fazer compras para vizinhos idosos durante a pandemia. A síndica Dona Conceição propôs e conseguiu aprovar a criação de um regulamento de ajuda mútua simples, que oficializou práticas já estabelecidas e criou diretrizes claras para futuras iniciativas comunitárias. Um calendário rotativo de moradores voluntários foi estabelecido, garantindo que sempre houvesse alguém responsável por monitorar e manter a rede funcionando adequadamente, sem que a responsabilidade recaísse sempre sobre as mesmas pessoas. Leonardo também implementou soluções tecnológicas discretas para dar sustentabilidade ao projeto. Contratou uma consultoria especializada em logística social para desenvolver kits padronizados com produtos de primeira necessidade, todos com controle rigoroso de validade e rotatividade. Criou um fundo transparente alimentado por contribuições voluntárias e anônimas através de um QR Code instalado no elevador, que direcionava para uma conta bancária específica administrada pela administradora do condomínio. O fundo cobria não apenas a reposição de itens básicos,
mas também situações emergenciais como medicamentos específicos, consultas médicas urgentes, ou material escolar para famílias em dificuldades temporárias. O sistema evoluiu organicamente para incluir também trocas de serviços entre moradores. A doutora Carla passou a oferecer consultas médicas básicas gratuitas para famílias do próprio edifício. Bruno, o estudante de engenharia, criou um grupo de estudos para crianças e adolescentes com dificuldades escolares. Dona Irene, que havia sido professora de idiomas, começou a dar aulas de inglês para funcionários do prédio interessados em melhorar suas qualificações profissionais. O chefe André organizou workshops de culinária econômica, ensinando como preparar refeições nutritivas com ingredientes básicos e baixo custo. Cada iniciativa respeitava os princípios fundamentais estabelecidos: anonimato quando necessário, discrição sempre, e foco na dignidade de todos os envolvidos. O ponto de virada definitivo na jornada de Leonardo aconteceu numa madrugada de março, quase 8 meses após ter encontrado o primeiro bilhete no elevador. Retornava de uma viagem de negócios que havia se estendido por 3 dias, exausto mas satisfeito com contratos assinados que garantiriam sua estabilidade financeira pelos próximos anos. Quando o elevador parou em seu andar, notou outro bilhete colado no espelho, na mesma posição do primeiro. Desta vez, a mensagem era diferente. Obrigado pelas pilhas e pelo leite em pó do mês passado. Ajudaram muito numa semana difícil. Apto que prefere o silêncio. Leonardo sorriu, reconhecendo a referência aos itens que ele mesmo havia contribuído anonimamente, seguindo uma solicitação específica que havia aparecido no caderno de registros. Naquele momento, uma compreensão profunda e transformadora tomou conta de seus pensamentos. A dignidade realmente morava no anonimato, como Dona Conceição sempre enfatizava. Sua fortuna fazia mais sentido quando utilizada para remover barreiras e dar escala ao que já existia, em vez de criar dependências ou hierarquias. Ele não havia descoberto pessoas necessitadas esperando por sua salvação, mas uma comunidade inteira que funcionava através de cuidado mútuo, respeito recíproco e organização silenciosa. Seu papel não era ser o herói da história, mas simplesmente um contribuinte entre muitos outros, cada um oferecendo o que podia e recebendo o que precisava, tudo dentro de um sistema baseado em confiança e discrição. As transformações no edifício Milano se consolidaram ao longo do ano seguinte. O regulamento de ajuda mútua foi refinado com base na experiência prática, estabelecendo protocolos claros para diferentes situações e garantindo que a rede solidária tivesse continuidade independente da presença de qualquer pessoa específica. O grupo de moradores voluntários rotativos se expandiu para incluir pessoas de diferentes gerações e backgrounds, criando uma liderança coletiva que evitava a centralização de poder em indivíduos isolados. O calendário de recolhimento discreto foi sincronizado com iniciativas externas, permitindo que o edifício também contribuísse com organizações de caridade da região através de doações excedentes, sempre mantendo o anonimato dos doadores. Leonardo passou a participar regularmente das reuniões informais que aconteciam mensalmente na sala de festas, onde os voluntários discutiam melhorias, avaliavam necessidades emergentes e planejavam iniciativas futuras. Descobriu que ter opinião consultiva, em vez de poder decisório, era infinitamente mais gratificante do que estar no controle absoluto das situações. Aprendeu a ouvir antes de falar, a perguntar antes de assumir, e a contribuir sem expectativa de reconhecimento. Essas habilidades, curiosamente, começaram a transformar também sua vida profissional, onde passou a delegar mais responsabilidades e a valorizar mais a colaboração do que a competição predatória que sempre havia caracterizado seus negócios. A rede solidária também gerou efeitos inesperados na administração geral do condomínio. A comunicação entre moradores melhorou significativamente, reduzindo conflitos típicos de prédios residenciais como reclamações por ruídos, problemas de estacionamento ou desentendimentos sobre o uso de áreas comuns. O índice de satisfação com a administração aumentou, e houve uma redução notável na rotatividade de apartamentos, indicando que as pessoas se sentiam mais conectadas e satisfeitas com o ambiente onde moravam. Alguns moradores comentaram que o edifício havia se tornado não apenas um local para morar, mas uma verdadeira comunidade onde se sentiam acolhidos e valorizados. A transformação pessoal de Leonardo se refletiu também em suas relações familiares e românticas, áreas de sua vida que haviam sido negligenciadas durante anos de foco exclusivo no trabalho.
Começou a ligar regularmente para seus pais, que moravam no interior e com quem havia perdido contato próximo após a morte de seu irmão mais novo alguns anos antes. Retomou amizades antigas que haviam se deteriorado devido à sua obsessão com sucesso financeiro. Mais significativo ainda, conheceu Sofia, uma veterinária que morava no 15º andar e era uma das colaboradoras ativas da Rede Solidária. O relacionamento que se desenvolveu entre eles foi construído sobre valores compartilhados de comunidade e cuidado mútuo, algo completamente diferente dos relacionamentos superficiais que ele havia experimentado no passado. Sofia havia sido uma das pessoas que inicialmente desconfiou das intenções de Leonardo quando ele começou a se envolver com a Rede Solidária. Pensei que você fosse um desses milionários que querem fazer caridade para limpar a consciência, admitiu meses depois, quando já estavam namorando. Mas percebi que você genuinamente queria entender como as coisas funcionavam, em vez de chegar chegando e mudando tudo. Ela o ajudou a compreender aspectos da vida comunitária que permaneciam invisíveis para ele, como as dinâmicas de gênero nas tarefas de cuidado, a importância de incluir crianças e adolescentes nas atividades de voluntariado, e os desafios específicos enfrentados por moradores de diferentes origens socioeconômicas que dividiam o mesmo espaço físico. Durante o período das festividades de fim de ano, a Rede Solidária organizou sua primeira confraternização oficial. Um almoço coletivo no salão de festas onde cada família trouxe um prato e todos compartilharam histórias, experiências e planos para o ano seguinte. Leonardo teve a oportunidade de conhecer pessoalmente pessoas que ele havia ajudado anonimamente e outras que o haviam ajudado sem que ele soubesse. Descobriu que o jovem Bruno, que sempre o cumprimentava educadamente no elevador, havia utilizado o vales-transporte da Rede Solidária durante 3 meses enquanto procurava estágio remunerado. Soube que Dona Irene havia recebido apoio para medicamentos de uso contínuo após a morte do marido, quando sua pensão ainda não havia sido regularizada. Conheceu Maria, adolescente filha da doutora Carla, que havia deixado livros didáticos para outros estudantes e descoberto sua vocação para a tutoria acadêmica através dessa experiência. As histórias compartilhadas durante o almoço revelaram a Leonardo a profundidade e complexidade das vidas que se entrelaçavam silenciosamente naquele edifício. Cada pessoa carregava desafios únicos. A executiva do 8º andar que passará por uma depressão severa após um divórcio traumático. O casal de aposentados do 5º andar que ajudava financeiramente o filho desempregado sem que ele soubesse. A estudante de medicina do 12º andar que trabalhava como freelancer para pagar a faculdade e às vezes precisava de itens básicos para economizar dinheiro para livros e material de estudo. Todas essas pessoas haviam encontrado na Rede Solidária não apenas apoio material, mas também um senso de pertencimento e propósito que transcendia suas circunstâncias individuais. Meses se passaram, e Leonardo começou a perceber que sua compreensão sobre riqueza e sucesso havia se transformado completamente. A satisfação que sentia ao saber que sua contribuição anônima havia ajudado uma família a superar uma dificuldade temporária era infinitamente maior do que qualquer prazer derivado de suas conquistas puramente financeiras. Passou a medir sua prosperidade não apenas pelos zeros em suas contas bancárias, mas pela qualidade dos relacionamentos que cultivava, pela contribuição positiva que fazia em sua comunidade, e pela sensação de estar vivendo de acordo com valores que realmente importavam para ele. Essa mudança de perspectiva o levou também a reconsiderar suas práticas empresariais, implementando políticas mais justas para funcionários e priorizando projetos imobiliários que beneficiassem comunidades inteiras, não apenas investidores. A Rede Solidária continuou evoluindo e se aperfeiçoando. Novos moradores eram naturalmente integrados ao sistema através de apresentações discretas feitas pelos voluntários rotativos. Parcerias foram estabelecidas com organizações externas para maximizar o impacto das contribuições, sempre respeitando os princípios de anonimato e dignidade que caracterizavam a iniciativa. Um sistema digital simples foi implementado para facilitar o controle de estoque e rotatividade de itens, mas mantendo a essência analógica do caderno de registros que permitia comunicação anônima entre contribuintes e beneficiários. A sustentabilidade financeira foi garantida através da diversificação de fontes de financiamento, incluindo não apenas contribuições de moradores, mas também parcerias com empresas locais e aproveitamento de incentivos fiscais para atividades de responsabilidade social. Em uma noite particularmente reflexiva, quase 2 anos após ter encontrado o primeiro bilhete no elevador,
Leonardo se encontrava novamente subindo para o 40º andar depois de um dia longo de trabalho. Desta vez, porém, seu cansaço era diferente. Era o cansaço satisfatório de quem havia passado parte do dia organizando doações para famílias afetadas por enchentes na região metropolitana, utilizando a rede de contatos e a infraestrutura logística que a experiência no edifício havia lhe ensinado a criar e gerenciar. Olhou para o espelho do elevador, onde ocasionalmente ainda apareciam bilhetes de agradecimento ou solicitações específicas, e sorriu ao perceber como aquele pequeno papel colado quase casualmente havia sido o catalisador de uma transformação que ele jamais poderia ter antecipado. O bilhete original, que ele havia guardado como lembrança, estava emoldurado discretamente em sua mesa de trabalho, acompanhado de uma frase que Dona Conceição havia dito e que se tornará um mantra pessoal. Pertencer não é ser dono. É ser parte. Leonardo compreendeu que havia passado décadas tentando possuir coisas, imóveis, empresas, objetos de luxo, sem nunca experimentar a sensação de realmente pertencer a algo maior que si mesmo. A rede solidária lhe dera a oportunidade de descobrir que a verdadeira riqueza não estava no que ele podia comprar, mas nas conexões humanas que podia cultivar e nas vidas que podia tocar positivamente através de ações simples e respeitosas. A comunidade do edifício Milano se tornou um modelo replicado em outros prédios da cidade, sempre respeitando o princípio fundamental de que cada comunidade deveria desenvolver suas próprias soluções baseadas em suas necessidades específicas e características culturais únicas. Leonardo ocasionalmente era convidado a falar sobre a experiência, mas sempre fazia questão de dividir o protagonismo com outros moradores, especialmente Dona Conceição, Benedito e Sofia, enfatizando que o sucesso da iniciativa dependia da participação coletiva e da liderança distribuída, não de heróis individuais ou salvadores bem-intencionados. As reflexões daquelas noites solitárias no elevador haviam se transformado em conversas compartilhadas com pessoas que se tornaram genuinamente importantes em sua vida. O apartamento de 300 metros quadrados que antes era apenas um espaço de descanso entre dias de trabalho se tornará um lar onde Sofia passava finais de semana, onde amigos vinham jantar, e onde ocasionalmente reuniões informais da rede solidária aconteciam quando o salão de festas estava ocupado. A vida havia ganhado cor, som, movimento e significado de formas que Leonardo jamais havia imaginado serem possíveis ou desejáveis. Na última semana de dezembro, a rede solidária organizou um balanço do ano. Quantas famílias haviam sido atendidas, quais tipos de necessidades foram mais frequentes, que melhorias poderiam ser implementadas no ano seguinte, e como expandir o alcance sem comprometer a qualidade do atendimento. Os números eram impressionantes, mas mais importante que as estatísticas eram as histórias de transformação pessoal que emergiram dos depoimentos dos próprios voluntários. Bruno havia conseguido um excelente estágio e agora ajudava outros estudantes a preparar currículos. Dona Irene havia se tornado mentora de outras viúvas recentes, oferecendo apoio emocional durante processos de luto. A doutora Carla havia expandido seus atendimentos gratuitos e estava considerando abrir uma clínica social na região. Leonardo percebeu que a pergunta que havia motivado sua investigação inicial, quem está fazendo uso indevido das áreas comuns, havia sido substituída por uma compreensão completamente diferente. Todos estavam fazendo uso adequado de um espaço que pertencia coletivamente a uma comunidade unida por laços invisíveis mas sólidos de cuidado mútuo e respeito recíproco. O uso indevido que ele havia temido encontrar era, na verdade, o uso mais apropriado possível de um espaço compartilhado. Criar condições para que todas as pessoas pudessem viver com dignidade, apoio e senso de pertencimento. Naquela noite de dezembro, ao entrar no elevador para subir para casa, Leonardo encontrou mais um bilhete no espelho. Desta vez, reconheceu imediatamente a caligrafia. Era sua própria letra. Sofia havia colado ali um bilhete que ele havia escrito meses antes e esquecido. Obrigado por me ensinarem que pertencer é mais importante que possuir. Sorriu, lembrando-se de como havia se sentido vulnerável ao escrever essas palavras, mas também de como havia sido libertador admitir que sua vida anterior, apesar de materialmente próspera, havia sido emocionalmente estéril e isolada. Aquele pequeno papel representava não apenas um agradecimento, mas uma declaração de transformação pessoal profunda e irreversível. Enquanto o elevador subia lentamente pelos andares familiares, Leonardo pensou em todas as pessoas que haviam contribuído para sua jornada de descoberta. Dona Conceição com sua sabedoria prática e liderança discreta,
Benedito com sua compreensão profunda das necessidades humanas, Sofia com sua capacidade de enxergar beleza e propósito nas pequenas ações cotidianas, Bruno com seu entusiasmo juvenil para transformar conhecimento em ação solidária, Dona Irene com sua generosidade silenciosa e constante. Cada uma dessas pessoas havia sido simultaneamente professora e colega de jornada, oferecendo lições valiosas sobre comunidade, humildade e a arte sutil de ajudar sem diminuir a dignidade de quem recebe ajuda. O apartamento onde chegou naquela noite não era mais o refúgio silencioso e impessoal de 2 anos antes. As paredes exibiam fotos das confraternizações da Rede Solidária, desenhos feitos por crianças do prédio durante oficinas de arte organizadas por Sofia, e uma pequena biblioteca com livros doados e emprestados entre vizinhos. A cozinha, antes utilizada apenas para aquecer refeições prontas, agora guardava ingredientes frescos e utensílios que eram usados regularmente quando ele e Sofia cozinhavam juntos ou preparavam pratos para contribuir com o sistema de trocas gastronômicas que havia surgido naturalmente entre os moradores. A sala de estar havia se transformado num espaço de convivência real, com móveis confortáveis arranjados para facilitar conversas, uma mesa de centro sempre com livros e revistas que circulavam entre os apartamentos, e plantas que Sofia havia trazido como parte de um projeto de jardinagem compartilhada que incluía a criação de uma pequena horta na área de lazer do edifício. Até mesmo o quarto, antes apenas funcional, havia ganhado personalidade com objetos que contavam a história de sua transformação. O bilhete original emoldurado na mesinha de cabeceira, uma foto da primeira confraternização da Rede Solidária, presentes artesanais feitos por moradores durante workshops de habilidades manuais. Leonardo se preparou para dormir pensando nas mudanças que testemunharia nos próximos meses. A Rede Solidária havia inspirado a criação de um projeto ainda maior. Uma cooperativa de consumo que permitiria aos moradores comprar produtos básicos em maior quantidade e melhor preço, beneficiando especialmente famílias com orçamentos mais apertados. Sofia estava coordenando uma parceria com uma universidade local para criar um programa de estágios remunerados para estudantes de graduação, utilizando a infraestrutura do próprio edifício para atividades de extensão universitária. Dona Conceição havia proposto a criação de uma biblioteca comunitária no salão de festas, com livros doados pelos moradores e espaço para estudos coletivos. Cada uma dessas iniciativas respeitava os princípios fundamentais estabelecidos 2 anos antes: voluntariedade, anonimato quando necessário, respeito mútuo e sustentabilidade a longo prazo. Leonardo havia aprendido que verdadeiras transformações sociais não acontecem através de grandes gestos isolados, mas através de pequenas ações consistentes que se acumulam ao longo do tempo e criam cultura organizacional sólida. A Rede Solidária não era mais um projeto ou uma experiência, mas parte integrante da identidade coletiva do edifício Milano, algo que continuaria funcionando independentemente da presença ou ausência de qualquer pessoa específica. No início do ano seguinte, Leonardo tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo Sofia. Decidiu vender 4 dos 6 apartamentos que possuía no edifício, mantendo apenas o que habitava com ela e um menor que transformaram em espaço comunitário para reuniões da Rede Solidária e atividades coletivas dos moradores. O dinheiro da venda foi investido na criação de uma fundação dedicada a replicar modelos de comunidades solidárias em outros condomínios e bairros da cidade, sempre respeitando o princípio de que cada comunidade deveria desenvolver suas próprias soluções ao invés de receber modelos prontos impostos externamente. A fundação começou pequena, com apenas 3 funcionários além do próprio Leonardo, mas cresceu organicamente conforme outras comunidades tomaram conhecimento da experiência bem-sucedida do edifício Milano. O trabalho envolvia principalmente consultoria e capacitação, ajudar grupos de moradores a identificar suas necessidades específicas, desenvolver sistemas de apoio mútuo adequados às suas realidades, e criar estruturas de governança participativa que garantissem a sustentabilidade das iniciativas. Leonardo descobriu que sua experiência empresarial, combinada com as lições aprendidas sobre comunidade e colaboração, o tornava particularmente eficaz nesse tipo de trabalho. Sofia passou a trabalhar meio período na fundação, desenvolvendo programas educativos para crianças e adolescentes sobre cidadania, solidariedade e responsabilidade comunitária. Sua experiência como veterinária trouxe perspectivas únicas sobre cuidado, paciência e a importância de observar necessidades que nem sempre são verbalizadas claramente. Juntos,
Eles visitavam comunidades interessadas em criar suas próprias redes solidárias, sempre enfatizando que não existiam fórmulas prontas ou modelos universais, mas princípios básicos que poderiam ser adaptados às circunstâncias específicas de cada grupo social. Um dos projetos mais gratificantes desenvolvido pela Fundação foi a criação de uma rede de edifícios residenciais conectados, onde as comunidades solidárias compartilhavam recursos e experiências entre si. Quando um prédio tinha excesso de determinado tipo de doação, podia encaminhar para outro que estava com necessidade. Quando uma comunidade desenvolvia uma solução inovadora para algum desafio comum, compartilhava a experiência com as demais. Essa interconexão criou um efeito multiplicador que expandiu significativamente o alcance e a eficiência das ações solidárias em toda a região metropolitana. Leonardo também retomou sua relação com a família de forma mais profunda e significativa. Começou a visitar regularmente seus pais no interior, levando Sofia para conhecê-los e descobrindo aspectos de sua própria história pessoal que havia esquecido durante os anos focados exclusivamente em construir riqueza material. Seus pais, agricultores aposentados que sempre haviam vivido de forma simples mas digna, ficaram inicialmente surpresos com as mudanças no filho, mas logo compreenderam que ele havia finalmente encontrado um caminho que combinava sucesso profissional com realização pessoal e contribuição social significativa. A conversa mais marcante que teve com seu pai aconteceu durante uma caminhada pela propriedade rural onde havia crescido. "Filho", disse o homem idoso, observando as plantações que continuava cuidando por prazer mesmo depois da aposentadoria. "Sempre soube que você ia ser bem-sucedido financeiramente. Tinha inteligência e determinação para isso. Mas confesso que me preocupava se você ia ser feliz de verdade. Agora vejo que você descobriu que sucesso sem conexão com outras pessoas não vale muito." Essa validação paterna, que Leonardo não sabia que estava procurando, trouxe uma sensação de completude que nenhuma conquista empresarial havia proporcionado. Durante o terceiro ano da rede solidária, eventos externos testaram novamente a resiliência da comunidade que haviam construído. Uma recessão econômica nacional aumentou significativamente o número de pessoas passando por dificuldades financeiras, incluindo vários moradores do próprio edifício que perderam empregos ou tiveram reduções salariais substanciais. Em vez de sobrecarregar o sistema existente, a comunidade respondeu com criatividade e adaptabilidade. Novas modalidades de apoio foram desenvolvidas, grupos de busca coletiva por emprego, onde pessoas compartilhavam informações sobre vagas e preparavam-se juntas para entrevistas, sistemas de trocas de serviços que permitiam que pessoas contribuíssem com habilidades ao invés de dinheiro, e programas de capacitação profissional utilizando os conhecimentos dos próprios moradores. A crise também revelou a maturidade que a rede solidária havia alcançado. Não houve pânico, desorganização ou tentativas de centralizar as decisões em poucas pessoas. A liderança distribuída funcionou eficientemente, com diferentes grupos de voluntários assumindo responsabilidades específicas e coordenando suas ações através dos mecanismos de comunicação que haviam sido desenvolvidos ao longo dos anos. Leonardo observou com admiração como a comunidade havia se tornado verdadeiramente autossustentável, capaz de responder a desafios imprevistos sem depender de instruções externas ou liderança carismática individual. Nesse período, ele também teve a oportunidade de refletir sobre como sua compreensão sobre liderança havia se transformado. Antes, liderar significava tomar decisões unilaterais e esperar que outros as executassem. Agora, compreendia que verdadeira liderança envolvia facilitar processos onde decisões coletivas pudessem emergir, criar condições para que outras pessoas pudessem exercer suas próprias capacidades de liderança, e saber quando dar um passo atrás para que outras vozes pudessem ser ouvidas. Essas habilidades se mostraram valiosas não apenas na vida comunitária, mas também em sua atividade empresarial, onde passou a praticar modelos de gestão mais participativos e democráticos. Sofia e Leonardo decidiram oficializar sua união através de uma cerimônia simples realizada no próprio salão de festas do edifício, com a participação de toda a comunidade solidária. A celebração foi organizada coletivamente, com cada família contribuindo com algo especial: decoração, música, comida, fotografias, lembranças artesanais. Dona Conceição oficiou a cerimônia, investida temporariamente de poderes para celebrar casamentos através de uma modalidade legal que permite que representantes comunitários realizem determinados atos civis.
O evento simbolizou não apenas a união de duas pessoas, mas também a consolidação de uma comunidade que havia aprendido a celebrar marcos importantes de forma coletiva e significativa. A lua de mel foi uma viagem diferente de qualquer coisa que Leonardo havia experimentado antes. Em vez de resorts luxuosos isolados, eles visitaram projetos de desenvolvimento comunitário em diferentes regiões do país, conhecendo iniciativas similares à Rede Solidária do Edifício Milano e aprendendo sobre outras formas de organização social baseadas em cooperação e cuidado mútuo. Visitaram comunidades rurais que haviam desenvolvido sistemas de agricultura familiar cooperativa, favelas urbanas que criaram redes de apoio para educação e saúde, e pequenas cidades que implementaram programas de economia solidária. Cada lugar ofereceu lições valiosas sobre resiliência, criatividade e a capacidade humana de criar soluções coletivas para desafios aparentemente insuperáveis. Ao retornarem da viagem, trouxeram ideias e inspirações que enriqueceram ainda mais o trabalho da Fundação e as atividades da própria rede solidária do edifício. Implementaram um programa de intercâmbio onde moradores interessados podiam visitar outras comunidades solidárias e compartilhar experiências. Criaram um sistema de documentação audiovisual das atividades, não para promover a iniciativa externamente, mas para preservar a memória coletiva e facilitar a integração de novos moradores. Estabeleceram parcerias com universidades para que estudantes de diferentes áreas pudessem realizar pesquisas sobre modelos de comunidade solidária, sempre respeitando o anonimato dos participantes e contribuindo com o desenvolvimento teórico do campo. Durante o 4º ano, a Rede Solidária atingiu um marco significativo. Pela primeira vez, o número de pessoas oferecendo ajuda superou consistentemente o número de pessoas precisando de apoio. Isso não significava que as necessidades haviam desaparecido, mas que a comunidade havia desenvolvido capacidade suficiente para responder rapidamente a problemas emergentes e até mesmo para apoiar iniciativas em outras localidades. O excedente de recursos e energia foi canalizado para projetos externos, adoção de uma escola pública da região, apoio a um abrigo para idosos, e patrocínio de bolsas de estudo para jovens de baixa renda interessados em cursos técnicos ou superiores. Leonardo percebeu que havia atingido um equilíbrio que não imaginava ser possível. Sucesso profissional sustentável combinado com realização pessoal profunda e contribuição social significativa. Sua empresa continuava prosperando, mas agora operava com práticas mais éticas e responsáveis socialmente. Seus relacionamentos pessoais eram ricos e genuínos, baseados em valores compartilhados ao invés de conveniência ou interesse. Sua vida tinha propósito claro que transcendia ambições puramente individuais, conectando com algo maior e mais duradouro do que conquistas materiais temporárias. A transformação também se refletiu em sua saúde física e mental. Os exames médicos anuais mostravam indicadores consistentemente melhores, resultado de uma vida menos estressante e mais equilibrada. Passou a dormir melhor, acordar com mais disposição, e experimentar momentos de alegria genuína com frequência muito maior do que durante seus anos de foco exclusivo em acumulação de riqueza. Sofia comentava que ele havia se tornado uma pessoa mais calma, mais atenta aos detalhes do cotidiano, e mais capaz de estar presente em conversas e atividades sem a distração constante de preocupações empresariais. No final do 4º ano, o Edifício Milano recebeu um reconhecimento oficial da Prefeitura como modelo de comunidade solidária urbana. Um título criado especificamente para homenagear iniciativas que contribuíam para o desenvolvimento social da cidade. A cerimônia de entrega do título foi realizada no próprio salão de festas, com a presença de autoridades locais, representantes de outras comunidades solidárias, e pesquisadores interessados em estudar o modelo desenvolvido. Dona Conceição, como representante oficial da comunidade, fez um discurso que resumiu perfeitamente a essência da experiência. Não fizemos nada revolucionário. Apenas lembramos que vizinhos podem se tornar família quando decidem cuidar uns dos outros. Leonardo observou a cerimônia com o mesmo sentimento que havia experimentado naquela primeira noite no térreo durante o temporal. Admiração profunda pela capacidade humana de criar beleza e significado através de ações simples e consistentes. A diferença era que agora ele não se sentia um observador externo, mas parte integral de algo que havia ajudado a construir e que continuaria existindo muito além de sua presença individual. Pertencia àquele lugar e àquelas pessoas da mesma forma que elas pertenciam a ele, numa rede de interdependência que era simultaneamente frágil e resistente,
simples e complexa, local e universal. Quando a cerimônia terminou e os convidados externos se foram, a comunidade se reuniu como sempre fazia após eventos importantes. Em círculo, compartilhando impressões, aprendizados e planos futuros. Leonardo se sentou entre Sofia e Dona Conceição, observando os rostos familiares ao seu redor, ouvindo vozes que haviam se tornado parte da trilha sonora de sua vida cotidiana. Bruno, agora formado e trabalhando numa empresa de engenharia sustentável, falava sobre um projeto que estava desenvolvendo para criar espaços comunitários em outros edifícios. Dona Irene compartilhava novidades sobre sua rede de apoio a viúvas, que havia se expandido para incluir várias outras comunidades. A doutora Carla anunciava a abertura oficial de sua clínica social, financiada em parte por recursos da fundação criada por Leonardo. Naquele momento de escuta coletiva, Leonardo compreendeu que sua jornada havia chegado ao seu destino natural. Não um fim, mas um ponto de chegada que era simultaneamente um novo ponto de partida. Havia encontrado seu lugar no mundo não através da conquista ou da posse, mas através da participação e do pertencimento. O bilhete que havia descoberto no elevador 4 anos antes não era apenas um pedido de ajuda ou uma proposta de troca, mas um convite para redescobrir o que significa ser humano numa sociedade que muitas vezes privilegia o individual sobre o coletivo, a competição sobre a colaboração, o ter sobre o ser. Enquanto caminhava de volta para seu apartamento naquela noite, acompanhado por Sofia e pelos ecos das conversas que continuavam nos corredores, Leonardo sorriu ao pensar na simplicidade profunda daquela descoberta. Tinha começado investigando o que considerava um possível uso indevido das áreas comuns e havia terminado descobrindo o uso mais adequado possível de qualquer espaço compartilhado. Criar condições para que todas as pessoas pudessem florescer em suas humanidades plenas, apoiadas por uma rede de cuidado que operava através do respeito mútuo, da discrição quando necessária, e da certeza de que todo ser humano merece dignidade independentemente de suas circunstâncias temporárias. O elevador subiu lentamente pelos andares familiares, carregando não apenas um homem voltando para casa, mas uma pessoa que havia aprendido que casa não é um lugar onde se mora sozinho, mas um espaço onde se vive em conexão com uma comunidade que se escolhe e que escolhe você de volta. Quando as portas se abriram no 40º andar, Leonardo sabia que estava chegando não apenas ao seu apartamento, mas ao coração de uma vida que finalmente fazia sentido completo.